Os anos antes de Jesus Cristo vir para a Terra, e ele já teve essa revelação de Deus, que mudou a vida de muita gente e continua mudando. O que significa olhar para mim? Eu quero olhar para o Senhor Jesus. Então, o que eu pensei para que a gente possa entender a profundidade disso tudo? Vamos estudar um pouquinho, porque a gente não tem tempo, daqui a pouco a gente já tem que parar. Mas vamos estudar um pouquinho da vida de Pedro, que foi um homem que olhou para Jesus. O apóstolo Pedro andou com Jesus, ele estava pertinho de Jesus. E tem um olhar de Jesus para o apóstolo Pedro que transformou a história do apóstolo Pedro. E nós precisamos entender o que significa isso. Lucas, capítulo 22, versículo é o 31. Abre lá para a gente poder compreender um pouquinho da profundidade desse olhai para mim e sereis salvos. Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Nós vamos estudar um pouquinho da história do apóstolo Pedro. Nós vamos ver um episódio que aconteceu antes de Jesus morrer, um episódio que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e estava com eles, e outro episódio depois que Jesus já tinha ido para o céu. Amém? Vamos ver 3 episódios na vida do apóstolo Pedro, um homem que olhou para Jesus e que foi salvo. O primeiro episódio fala de um Pedro, eu até anotei aqui, o Pedro, eu faço, eu aconteço. Esse Pedrão aqui é o Pedro, eu faço, eu aconteço. Totalmente dominado pela vaidade, criatura, não era filho de Deus ainda, andava com Jesus, na presença física de Jesus, mas ainda não era uma pessoa nascida de novo, ainda não era alguém nascido da água e do Espírito, como o pastor Ricardo pregou para nós semana passada. Às vezes nós andamos com Jesus, nós estamos na igreja, mas nós simplesmente estamos como Pedro. Eu faço, eu aconteço, eu sou bom mesmo, né? Embora muitas vezes a nossa boca não fale isso, é o que a mocinha da maquiagem quis dizer na internet. Uma mulher inteligentíssima. Essa vaidade, esse orgulho, muitas vezes ela não é exposta, mas o nosso coração sabe que a gente está cheio de autossuficiência. E essa autossuficiência, enquanto ela não sair de nós não vamos entender o Evangelho. E é esse o X da questão. O apóstolo Pedro ainda estava cheio de autossuficiência nesta passagem. Disse também o Senhor, aqui é Jesus Cristo falando para Pedro: Simão, Simão. Imagina Jesus Cristo falando. Eu já vi alguns pastores pregando aqui essa passagem, me perdoe só para falar, dizendo que Jesus falou assim: Simão, Simão, hoje mesmo Satanás te pediu para cirandar em você. Eu já vi pastor pregando dessa forma essa palavra. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo, o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia, a graça, a verdade, o caminho, a vida. Eu não consigo acreditar essa maravilha toda que era o Filho de Deus em carne e osso, falando assim com as pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu escuto aqui a educação, a gentileza, a generosidade, disse também o Senhor: Simão, Simão,
E hoje o Simão somos nós. É o seu nome, é o meu nome que nós temos que ouvir aqui Jesus falando. Eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, Simão. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando você se converter, Simão, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, aqui é o Pedro. Aqui já é o Pedro. Que é isso, Jesus? Aqui eu já imagino um cara cheio de vaidade, cheio de autossuficiência. O Senhor está dizendo para ele com toda a gentileza, com toda a humildade, com toda a mansidão: você vai me negar. Satanás, ele não tinha dito ainda você vai me negar, mas ele disse: Simão, cuidado, Simão, com esse teu jeito, cuidado com essa tua autossuficiência, cuidado com esse eu faço, eu aconteço. Porque nós estamos no Lucas 21, mas tem o Lucas 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, tem o Evangelho inteiro. Se nós pegarmos para estudar em casa, nós vamos compreender quem era Pedro, o temperamento de Pedro. E o Senhor aqui está dando um conselho para ele: ó, Satanás, ele falou que vai fazer algo na tua vida, Simão. Mas eu roguei por você. Aí vem o Simão: ah, Jesus, o senhor não sabe de nada não. Que é isso? Aí já entra o homem: o senhor não sabe de nada não. Como é que ele disse aqui, ó? Eu estou pronto para ir contigo até a prisão. E digo mais, Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Aqui revela a diferença do caráter de Jesus, a sabedoria, a graça, a perfeição, a clarividência. Ele olhava para você, para mim, ele olhava para Pedro, ele sabia tudo o que estava acontecendo, porque ele era pleno em conhecimento. E ele está dando um conselho humilde para um homem pescador. Não é porque era pescador. O apóstolo Paulo era um cara inteligentíssimo, que falava 7 idiomas e precisou ficar cego para entender. Será que nós vamos precisar ficar cego? É onde os pastores pregam. Será que nós vamos precisar ficar numa cadeira de rodas? Será que nós vamos precisar chegar à beira da morte para compreender a meiguice de Jesus Cristo, compreender a intenção de Jesus Cristo quando Ele escolheu cada um de nós para estar aqui na Igreja da Graça e não no boteco, e não na balada, e não trabalhando até meia-noite para ganhar dinheiro, porque preciso comprar aquele carro. Por que Jesus escolheu cada um de nós para estarmos aqui ouvindo essa palavra? O apóstolo Pedro, cheio de autossuficiência, disse: Jesus, o senhor não sabe de nada. Mas o que Jesus disse no 34? Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que o quê? 3 vezes negues que me conhece. Eu não sei do pessoal aqui, não dá para ver todo mundo, e eu sinceramente estou com o olho uma bênção. E cadê a irmãzinha da ótica? Meu olho está uma bênção, no nome de Jesus. Eu vou falar de mim quando eu vim para a Igreja da Graça. Quando eu vim para a Igreja da Graça, eu cheguei aqui totalmente viciado em cocaína. Cheguei mesmo. Cheguei na Igreja da Graça com 27 anos de idade. Hoje eu estou com 37, faz 10 anos. Com 27 anos de idade, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Até hoje, para mim, é uma luta essa questão da vaidade. Porque eu tive um passado até os 15 anos que a gente pode dizer assim, brilhante. Até os 15, até a idade desse meu menino aqui, eu posso dizer que eu fui algo que a sociedade rotula por brilhante. Fui brilhante porque eu era o melhor aluno das séries, eu era aluno que só tirava A, e era um bom filho, educado. Aí aconteceu as coisas que aconteceram. Meu pai saiu de casa, eu comecei a beber, virou um inferno. E aos 27 anos de idade, eu cheguei na igreja viciado em cocaína. E nós tínhamos um pastor aqui, o pastor Marcos, que era um homem brilhante pregando a palavra de Deus. Brilhante. Só que a
E eu não sei por qual motivo que isso aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. E quando eu estava nesta igreja aqui há 10 anos atrás, ouvindo aquelas palavras, eu conheci um Jesus Cristo, eu olhei para Jesus, para um Jesus que falou para mim: filho, você não precisa usar droga, você não precisa beber, meu filho. Sabe o que está acontecendo? É porque você é um cara que está carregado de vaidade, carregado de orgulho, carregado de egoísmo, carregado de inveja. Deixa eu tirar essas porcarias de dentro de você. Você é um cara muito autossuficiente. Eu era músico, tecladista aí do pessoal, e vivia uma vida de mentira e tocava. Não, porque o Evandro é o melhor tecladista da região. Você pode ir até Ribeirão Preto, que não tem nenhum tecladista melhor que o Evandro. Hoje em dia pergunta pro meu filho, quando ele vem: pai, você toca bem. Eu fico bravo com ele. Eu fico bravo, até de certa maneira mal educado. Porque hoje em dia alimentar a minha vaidade é uma coisa que eu odeio. Porque eu sei até onde isso me levou. E muita gente ainda não compreendeu isso. Muita gente ainda gosta de ser elogiado. Muita gente aqui no nosso meio, não é lá de fora não, ainda gosta quando acaricia o ego. Nossa, mas você é bonito, hein? Nossa, mas você é bom, hein? Nossa, mas você faz bem feito, hein? Essas coisas, toma cuidado. Toma cuidado. Eu fui apresentado para esse Jesus Cristo. E eu, misericórdia, eu falei: meu Deus, até então eu era aquele católico, né, que ia na igreja e não ia na igreja, e fazia 10 anos que não ia na igreja, mas defendia a igreja, e falava: não vem pra cima de mim não, seus crentes. Geralmente era minha esposa, seus crentes, coitado. Vem pra cima de mim com esse negócio de Jesus não. Se você quiser me ver aí com Deus, vai ter que ser lá na igreja, porque eu nasci lá, e eu não vou sair de lá não sei o que. Coitado, né, da cara. Coitada de mim, né? Eu sempre falo isso. Quando eu falo coitado da cara, o Espírito Santo sempre me constrange a falar: coitado de mim, né? Soberbo, orgulhoso, metido. E Deus começou esse tratamento comigo. Eu lembro que eu trabalhava no Magazine Luiza na época, e olha a minha postura: 3 meses de convertido, parei de beber, parei, graças a Deus, de fumar, de usar as drogas que usava, por causa de inúmeras complicações emocionais. Só que eu chegava no Magazine e na segunda-feira chegavam os caras que bebiam, com a cara vermelha. Qual que era o meu comportamento de crente? Você é um idiota, rapaz, eu nunca mais vou beber na minha vida, porque eu conheci Jesus. E você até usa o nome de Jesus, né? Conheci Jesus, você bebe porque você é trouxa. Rapaz, só, Jesus é bom, Jesus é lindo. Essa atitude é de alguém que não conheceu Jesus. Essa atitude é a atitude de alguém que não conheceu Jesus. Você consegue ter uma vitória, aí você vê uma pessoa que está passando por um problema, você fala: você bebe porque você... Eu nunca mais vou beber na minha vida. O que aconteceu? Eu consegui ficar 1 ano só sem beber. Aí voltei a beber, fiquei 5 anos afastado da igreja. Viciei em crack. Fiquei 4 anos fumando pedra de crack. Por quê? Por culpa de Jesus? É porque não olha para Cristo, não abre mão da sua vida para olhar para Jesus Cristo do jeito que deve ser olhado. Continua vaidoso, continua soberbo, continua metido, continua arrogante, tratando as pessoas de cima para baixo. Enquanto esse comportamento não for limpado de nós não vamos conseguir olhar para Jesus. São barreiras, são obstáculos que existem no nosso espírito, que não deixam a gente compreender a obra. E o apóstolo Pedro estava cheio dessa autossuficiência. Eu ando com Jesus, aqui o Senhor, de certo modo que ele até disse: não, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando, eu não vou te negar não, eu estou pronto para ir até a morte, eu estou pronto para... Meu Deus! E Cristo falou: você vai me negar, Pedro, antes que o galo cante. Dá uma adiantada aí para o versículo 54 de Lucas 22. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Aí mesmo. O que está escrito aí? Então, prenderam Jesus Cristo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E o Pedrão? Irmãos do céu, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, dizer aqui,
Você segue Jesus de perto? Eu fico constrangido de fazer essa pergunta porque às vezes o Espírito Santo faz ela para mim. Você segue Jesus de perto? O que significa seguir Jesus de perto? É ser alguém cheio de autossuficiência? Eu faço, eu aconteço? O que significa seguir Jesus de perto? O Pedro seguia Jesus de longe. Ele estava na presença física de Jesus durante 3 anos, mas ele estava ali naquele momento seguindo Jesus de longe. Jesus tinha sido preso. Vamos continuar lendo o texto. Vamos continuar lendo aqui. E Pedro seguia-o de longe. Versículo 55 em diante. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Aí aqui já dá uma filosofia gigantesca, né? Que ele se aqueceu em fogo estranho e por aí afora vai. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com Jesus. Esse, apontando para Pedro. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço não esse homem. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Ele negou Jesus 2 vezes. Mas ele não disse que ia com Jesus até sei lá onde? Ele não tinha dito? Aonde está aquela arrogância toda agora? Aonde está aquela soberba toda agora? Aonde está aquela altivez de espírito toda agora? E, passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Perceberam no jeito de falar de Pedro que ele era galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou o galo. Aí essa cena aqui, irmãos, eu confesso para vocês, diante de Jesus Cristo, perdão aí pessoal, porque é Deus mesmo, só por Deus. Essa cena, este versículo bíblico já me fez chorar. Esse versículo bíblico, lendo esse versículo na Bíblia, eu já chorei. E a pessoa manteiga derretida? Pode ser, eu não estou nem aí. Eu já preguei aqui na igreja umas 10, 15 vezes para a glória de Deus. E eu sempre falo que eu, para chorar, é uma facilidade tremenda. E eu dou graças a Deus, porque vai amolecendo o coração. A Bíblia diz que a tristeza do rosto faz melhor o coração. E o intuito do ser humano é ter um coração parecido com o de Jesus. Então, que venham lágrimas de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, para produzir um coração humilde. Essa cena, ela é impressionante. O galo cantou. 3 pessoas chegaram até Pedro e falaram assim: ó, você é dele, você estava com ele, você é dos dele. E Pedro: não sou não. Aquele mesmo Pedro arrogante já está acuado, já está com medo. E é impressionante dizer, a minha esposa é testemunha disso, o quanto eu venho sentindo medo, esse nome mesmo, medo, nos últimos anos de minha vida. E o medo também é algo problemático que nós precisamos tratar. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas o de força, de amor e moderação. Você é uma pessoa que se mostra forte em momentos difíceis? Não. Então você ainda não tem o Espírito Santo. Você é uma pessoa, Evandro, igreja, que se mostra amorosa em momentos e é complicado demonstrar amor? Não mostro não. Eu só amo quem merece. Eu só amo quem faz as coisas que eu quero. Eu só amo quem é bom para mim. Você não tem o Espírito Santo. Você é uma pessoa que não tem moderação, exagerado, nervosa, eu falo mesmo, porque tenho vontade de falar, eu falo. Você ainda não tem Espírito Santo. Essas questões são sérias e a gente leva elas na brincadeira. Não olhou para Jesus ainda. Não olhou para Jesus. Só que aqui nesta passagem, o todo-poderoso Pedro recebeu um olhar.
recebeu um olhar. Recebeu um olhar. Um simples olhar. Um simples olhar. Leia aí a sua Bíblia Sagrada. Me ajuda aí, para a gente contextualizar isso. Versículo 61. E virando-se quem? Imagina Jesus Cristo olhando para você agora, meu irmão. Olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me ligarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Chorou amargamente. Pensa nessa cena, pessoal. Pensa nessa cena. Várias pessoas acusando o Rei da Glória. Várias pessoas acusando um cara puro. Várias pessoas religiosas, os caras que vestiam umas roupas bacanas da igreja, os bispos, os sacerdotes. Nós somos muito puros, vocês são pecadores. Pegando o meio de Jesus, o humilde Jesus, o generoso Jesus, o amor, a bondade, a paz, a paciência, a misericórdia, coisa que hoje em dia está escasso. Pegando esse homem, que conviveu 3 anos com 12 pessoas problemáticas, está convivendo esses anos todos com pessoas problemáticas. Esse homem amoroso está sendo preso, acorrentado ali por pessoas que se dizem santas demais, homens, prendendo o Filho de Deus, a bondade em pessoa. E está lá o nosso querido Jesus sendo acusado injustamente, e o Pedrão seguindo ele de longe. Quantas pessoas seguem Jesus Cristo de longe? Está na igreja, mas nunca olhou para Jesus. Não lê a Bíblia em casa. Não lê. Eu vou falar para vocês que não lê, porque eu tenho 10 anos de igreja. E para minha vergonha pública, eu comecei a ler a Bíblia em casa no ano passado. Depois de 9 anos na igreja. E eu ainda fui questionar Deus no ano passado. Eu falei: Deus, mas por que na Bíblia acontecem essas coisas? Que o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele se converteu em 3 dias. Com 3 dias ele recebeu o Espírito Santo. Essas coisas que aconteceu com o Charles Spurgeon, o cara lê uma palavra e se converte, se transforma no maior pregador da história. Mas eu questionei a Deus a respeito do apóstolo Paulo, e Deus virou para mim humildemente, porque Deus incrivelmente Ele é humilde. O nosso Deus incrivelmente Ele é humilde. Ele virou para mim e disse: meu filho, o apóstolo Paulo se converteu em 3 dias, porque ele sabia tudo a respeito da lei. Você já leu na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo era mestre da lei? E você sabe o que da Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia em casa para buscar conhecimento de Deus? Aí eu disse para Deus nessa conversa celestial, falei: meu Senhor, eu nunca li a Bíblia em casa não, Pai. Eu trabalho no correio trabalha demais, eu não tenho tempo, e eu não leio a Bíblia não. Eu falei: então, meu filho, o apóstolo Paulo se converteu em 3 dias, mas ele me conhecia, ele conhecia a minha palavra. Você não conhece, como é que você quer se converter? Não existe mágica, tem que olhar para mim, tem que olhar para mim para ser salvo. Olhe para mim e vai ser salvo. Não é criticando os outros que você vai ser salvo. Eu era mestre em criticar as pessoas, porque tinha um problema grande com autoestima baixa, e eu sempre estabeleci um padrão muito elevado para se atingir. Quando eu estabelece um padrão muito elevado para se atingir, você não vai conseguir atingir, você vai viver frustrado, e isso gera baixa autoestima. E então a gente vive criticando as pessoas, e a única solução da nossa vida é olhar para esse meio de Jesus,
Olhar para Jesus para ser salvo. Salvo de quem? Salvo do meu marido, que meu marido bebe e fuma. Eu preciso ser salvo desse homem. Salvo do meu filho que dá muito trabalho. Salvo do vizinho que escuta música muito alta. Eu não aguento mais esse vizinho. Salvo dos meus colegas de trabalho que me obedecem. Salvo das pessoas, porque eu não aguento ficar perto de pessoas. Não, pessoal. É salvo de você mesmo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Quando a Bíblia diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade não por vontade própria, toda a criação é você, sou eu. Quando a gente conseguir compreender o quanto nós precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos, eu acho que dá para compreender, dá para o meu filho compreender o estado de seriedade que o antes fanfarrão, beberrão, mulherengo, baladeiro, brincava o tempo todo, vivia sorrindo para as pessoas. Hoje em dia eu sorrio por educação, por gentileza, generosidade, mas eu já compreendi que o estado da minha alma é caótico. Não da minha, porque eu bebia e usava droga, da nossa. O estado da nossa alma é caótico. E a pessoa que ainda aponta o dedo para julgar o outro, ela não entendeu ainda, ela não olhou para Jesus. A pessoa que ainda acha que o defeito da sociedade guairense é a sociedade guairense. O defeito, porque isso não anda, é por culpa do fulano. Não olhou para Jesus Cristo ainda. A Bíblia Sagrada diz que esse olhar de Jesus bateu em Pedro. Jesus Cristo não falou nada. Nada. Só que ele saiu dali e foi chorar amargamente. E esse choro produziu algum efeito no coração de Pedro. Adianta aí para João 21. É o próximo evangelho aí. João 21, 15. João 21, 15. Nós percebemos o tanto que Jesus Cristo teve que constranger o Pedro. O tanto que o Pedro teve que ser constrangido por Jesus. Mas por que a Bíblia não fala que o João foi constrangido tanto que Pedro foi? Por que a Bíblia não fala que o Tomé foi constrangido? Tomé foi extremamente constrangido por Jesus, né? Por que a Bíblia não fala que o Tiago foi? Mas Pedro foi bastante constrangido por Jesus, por causa do coração duro, da autossuficiência. Eu mando, eu faço, eu aconteço. E se nós tivermos essa autossuficiência, mesmo que não seja maquiagem no rosto, mesmo que seja uma autossuficiência que está lá dentro, que nós sabemos que ela está lá dentro, só que nós somos tão atores e tão fantásticos nessa obra de encenar, que as pessoas não sabem que nós somos a miséria que nós somos. Mas nós sabemos. E Deus sabe muito mais. E é essa miséria que Deus quer arrancar do nosso coração. Olha só, João 21, 15. Olha o tanto que Pedrão foi constrangido. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? É lógico que uma pessoa que gosta de se aparecer, é lógico que uma pessoa que é toda poderosa, toda autossuficiente, toda vaidosa, toda metidona, ela vai falar: claro que eu amo, Senhor. Eu sou a pessoa que mais te ama aqui nessa igreja. O Senhor sabe, eu sou a pessoa que mais te ama. Se Pedro já tivesse entendido o recado depois daquele choro amargo que ele teve, ele teria, em primeiro lugar, sabedoria para responder uma pergunta vinda de Jesus. Jesus Cristo, quando pergunta uma coisa para nós, Ele não está perguntando à toa, Ele não está perguntando por perguntar. Jesus Cristo sabe tudo a seu respeito. Jesus Cristo sabe tudo a meu respeito. E Ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedrão, se ele tivesse entendido que ele precisava ser humilde, sábio, eu estou diante de Jesus,
esse cara que está me fazendo a pergunta, ele é muito mais inteligente que eu. Conversava isso com meu filho Leonardo, hoje, ontem, não sei. A dificuldade que as pessoas têm para reconhecer que a mente de Deus é mais inteligente do que a própria mente. Tem uma dificuldade para reconhecer que Deus é mais inteligente, que Jesus é mais inteligente. Não, onde já se viu? Eu estudei engenharia civil, eu fui o cara responsável pela construção daquela ponte Rio-Niterói. E daí? Olha só. O Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, a mesma pergunta 3 vezes. O que Pedro está querendo dizer o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Pedro, você é burro. Você acha que Jesus tinha essa intenção de jogar na cara de Pedro? Pedro, você é burro. Você não está entendendo não, Pedro, seu burro. Nós fazemos isso. Eu até já vi pregadores. Eu gosto de dizer isso, eu não sei porquê, mas eu não falo isso para acusar ninguém. Eu só falo isso porque eu não consigo imaginar Jesus Cristo dessa forma. Ô Pedro, você é burro! Eu não consigo imaginar o amor falar desse jeito com outra pessoa, sem educação, sem respeito, sem generosidade. O Senhor Jesus está querendo que Pedro baixe a bola. Pedro, baixa a bola, Pedro. Baixa a bola, Pedro. Baixa a bola. Com essa altivez de espírito, com esse orgulho, com essa soberba, sabe o que vai acontecer? O Satanás vai te pegar. E eu não quero que ele te pegue, Pedro. Abaixa, Pedro. Abaixa. E Jesus está dizendo isso para nós. Abaixa. Que diminua eu, como o João Batista disse. Então, pela terceira vez, no versículo 17, disse Jesus: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão, o que fez Simão? Entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Aqui vem a resposta que Jesus de certo queria ouvir desde o primeiro: Senhor, tu sabes tudo. Eu acho que eu sei muito. Eu acho que eu sei muito, mas quem sabe muito é o Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Na verdade, te digo que quando você era mais jovem, Pedro, você se cingia, se vestia a si mesmo e andava por onde você queria. Mas quando já fores velho, você estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde? Para onde tu não queira. Sabe o que eu aprendo nessa palavra, povo de Deus, igreja maravilhosa de Jesus? Quando você não nasceu de novo, você faz só o que você quer. Agora, quando você nascer de novo, você vai fazer o que você não quer. Sabe o que eu aprendo, entendo aqui? Que o intuito de Jesus é quebrar a nossa vontade própria. Enquanto a nossa vontade própria não for quebrada, nós vamos continuar sendo criancinhas vaidosas. Não, porque eu faço o que eu quero, porque eu faço, eu quero ir, eu quero jogar bola. Eu quero ir, eu quero fazer. Eu vou, ninguém me manda. Essa atitude imatura, ela causa problema para a gente. E às vezes a gente quer muito uma coisa que não vai nos fazer bem.
E se nós vivermos sujeitos à vaidade, à vontade própria, ao orgulho, nós nunca vamos ter condição de olhar para Jesus. Olhar para Jesus e sereis salvos. O que acontece? O Senhor Jesus disse, vê no versículo 19 o significado disso tudo. E disse isso significando com que morte havia o Pedrão de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse, segue-me. Irmãos, essa morte glorifica a Deus. Qual morte, ministro Evandro, que glorifica a Deus? A morte da vontade própria. Amém?